Olá, eu sou Jaira Frichella Domizic, psicóloga, terapeuta de família e de casal, e hoje eu estou aqui mediando um bate-papo maravilhoso de um tema altamente importante para a nossa sociedade. Nós vamos estar falando sobre alcoolismo, o impacto silencioso da doença na vida familiar. E para falar sobre isso, né, eu tenho aqui presente, muito importante, o Matheus Gomes, que é o secretário nacional de Al-Anon, a Irmandade que trabalha há muitos anos no mundo inteiro, em especial aqui no Brasil, ajudando aos familiares, esposas, esposos, filhos, né, a família como um todo, a compreender e entender o processo da doença do alcoolismo. E junto conosco também nós temos a Yafa Brits, né, produtora da Migdal Filmes, que está aqui por uma razão muito especial. Nós estamos, nesse momento, nos cinemas brasileiros, tendo uma oportunidade única, especial, inédita, que é falar sobre o alcoolismo feminino nas telas dos cinemas. Então, falando de O Descontrole, esse filme que está vindo como um divisor de águas no cinema brasileiro. E eu queria convidar Matheus, por favor, se apresente. Olá a todos, meu nome é Matheus, sou secretário-geral dos Grupos Familiares Alanon do Brasil, uma associação de familiares e amigos de alcoólicos. É um prazer estar aqui com vocês através das redes sociais, através do YouTube, para falar sobre esse tema muito importante, que é o alcoolismo, o impacto silencioso na família. Mais do que o impacto silencioso na família, vamos também falar sobre o impacto silencioso nos amigos, nos colegas de trabalho. Muito que o filme Descontrole mostrou, nós iremos tratar hoje, mostrando como as ferramentas, principalmente do programa Alanon, podem ajudar nesse processo de recuperação. É um prazer estar aqui com a Jaira, é um prazer também estar com a Yafa, podendo debater um tema tão importante e tão relevante. Então, eu agora queria ouvir Yafa. Prazer, eu sou Yafa Brits, sou produtora da Migdal Filmes e estou aqui tendo o prazer de conversar com vocês, né, Jaira, Matheus, sobre o filme, né, que está em cartaz em todos os cinemas do Brasil, mas que a gente possa se aprofundar um pouco nele, né, nesse ponto de vista da família e dos amigos dessa rede, como que é impactada, é uma oportunidade para mim muito importante e única de mudar o eixo do meu próprio olhar, sabe? Então, agradeço muito vocês estarem aqui e É, abrirem essa oportunidade. bom, Yafa, na verdade, eu acho que todos nós agradecemos, né, a Migdal Filme, a presença de você, agradecer a todos aqueles, a todo o elenco do filme que está maravilhoso e imperdível, né? Mas nós viemos, assim, estávamos conversando muito, já faz um tempo que a gente tem conversado sobre descontrole, né? Temos nos encontrado no Conversas com Bial, depois numa live muito especial com a Irene Ravache, com a Alessandra Calisto, da BEAD, e aí houve esse momento, assim, conversando com o Matheus, né, da importância da gente chamar a família para assistir o filme, mas ao mesmo tempo não é só assistir o filme, é trazer essa mensagem de que existe ajuda, existe esperança. Então, o Alanon está aqui, Iafa, para a gente ter esse caminho, né? Como nós temos hoje Alcoólicos Anônimos, temos o NA, temos o Naranon. A gente fez esse convite muito especial ao Alanon através do Mateus e eu estou muito feliz. Então, o convite hoje vai ser falarmos sobre algumas cenas do filme, né? Cenas que nós destacamos, conversamos muito, eu e o Matheus, e a gente gostaria de começar, porque são tantas nuances, são tantas características da família
que eu chamo de família adictiva, né? Porque dentro da teoria dos sistemas, o entendimento do conceito de família é que a família ela é composta de um sistema onde o que acontece com um dos elementos atinge todos os demais. Então, quando eu tenho uma família que sofre com um paciente alcoólico ou dependente químico, né? A gente entender quando a gente está falando de dependência química, a gente também está falando do álcool, mas aqui especificamente falando do álcool, nós temos uma família em estado de adoecimento. E é exatamente ao contrário, muitas pessoas pensam que a doença é dele, então ele que se cuide, né? E a gente veio aqui hoje poder falar sobre isso. E aí eu queria começar provocando aquela primeira cena, né? Lógico que não, a primeira cena é uma cena que eu não vou falar aqui agora, mas é a primeira cena com a família, né? Eu não quero dar spoiler, né? Então vamos cuidar muito nisso. Mas é a cena da família, porque a gente está falando sobre família. E ali nós vamos ter os filhos, o esposo, Zeca, a mãe Esther e o pai Levi. Mas falando da cena da família, do cotidiano de uma família que tem uma pessoa portadora da doença do alcoolismo. Nesse caso, a Katia Klein, né? É uma escritora brilhante, né, que escreve, né, muito bem livros infantis, olha só, né? Então, é uma pessoa que tem toda uma sensibilidade muito grande, uma criatividade muito grande. E a primeira cena da família aparece a Kátia no estresse, né? Já ali está claro o nível de cortisol que ela está naquele momento, um estresse que a família não enxerga. Então, a cena é ela gritando, chamando os meninos, e ela correndo com tudo, confusa, sempre naquela ansiedade enorme que ela passa durante o filme como um todo, e aí ela aparece o marido no fundo, né? Fazendo uma sessão de yoga, eu acho que era isso, né, Iafa? Uma sessão É. de yoga, ali, plena serenidade, e ela gritando, falando com os meninos. Claro, você não queria comer. Queria comer, você é imbecil? Para! Ei, chega, vocês dois! Ô, Zeca, você não tá vendo o que tá acontecendo aqui? Deixa que eu limpo, deixa que eu limpo. Para de fazer tudo pra ele. Anda, leva aqui sua maquete, pega a mochila e vamos embora. E olha só, se brigarem mais uma vez, vão ficar os dois de castigo, hein? Cara, você tinha que fazer yoga comigo, sabe? Aprender a respirar, dar uma acalmada. Ali a gente percebe, né, a sobrecarga da Kátia, né? Ela está com múltiplas tarefas, né, das crianças, do ser mãe, do ser escritora, do ser esposa. Ali a gente já viu que o caminho para a recaída estava, né, tinha um sinal mais do Sim. que amarelo, um sinal vermelho, né, dizendo, cuidado, ela não está bem, ela precisa de ajuda e vocês precisam enxergá-la, né? Então, Iafa, é isso mesmo que assim que tenta mostrar esse momento. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. É, sim, e essa foi uma cena bem difícil de realizar, porque como mostrar em uma cena tudo que está acontecendo, né? Uhum, É, e como que são as relações, porque de cara a gente vê que ela está sobrecarregada, que as responsabilidades adultas cabem a ela, é o horário, tem que sair, tem que isso, tem que aquilo, um questionamento um lugar com o marido que, que é, que é bem, acho que um retrato muito atual, né, das relações, né, onde ele questiona, né, pô, você tem que deixar eles se virarem sozinhos. Toda vez que eu escuto ele uhum, falar isso, aliás, falando. eu Uhum, penso assim, será que tem razão, cara? Toda vez, tá? De que eles tinham que uhum, fazer isso sozinhos, a culpa é dela. Porque é isso que uhum. ele está falando. A culpa é sua de estar o tempo todo Exato. aí. A culpa é sua
deles estarem atrasados, ou do nosso casamento não estar bem, ou porque você está se sentindo assim, você não consegue isso, você não consegue aquilo. É, e até muito estranho, porque até hoje, quando eu escuto ele falar isso, você tem que deixar eles fazerem sozinhos, eu fico assim. Eu visto essa carapuça, entendeu, Jaira? Uhum. E que não tem uma resposta, na verdade, é uma provocação, mas ela está ali adoecida, né? Ela está falando no celular ao mesmo tempo que ela está Uhum. fazendo café da manhã, e ao mesmo tempo, e ela está aceitando também é, é, aquela dinâmica, porque Exato. tem um lado do controle, tem um lado da sobrecarga, e tem um ganho secundário, né? Uhum. Essa bola que eu mato aqui no peito, e eu Eu comando, controlo. eu Uhum. decido, eu controlo. E eu acho que é isso. Que bom que você tem que vocês têm essa percepção, porque foi toda desenhada para passar isso mesmo. Me dá Uhum. taquicardia aquela sequência toda vez que eu vejo. É, Uhum. É, eu queria passar logo em seguida para o Matheus, porque eu vejo a importância, né, de como são, falarmos de como são as famílias quando chegam no Al-Anon, né? Mas como terapeuta de família, o que é que eu percebo, né? Muitas vezes para a família você parou de beber? Tá tudo bem, né? Você tá ótimo, tá tudo resolvido, né? E não está resolvido. Eu sempre trago como uma imagem aquele elefante cor-de-rosa enorme dentro da sala, que é o alcoólico e a família vivendo em função dele. Quando ele vem para um programa de recuperação, a gente tira esse elefante cor-de-rosa de dentro da sala. Aí aparece, né, a cortina rasgada, um buraco no sofá, uma mancha no tapete e a família não consegue enxergar isso, quer dizer, a família não consegue se ver no processo do adoecimento. Então, Mateus fala para a gente como chegar, né, em Elanon, né, esse esposo, essa esposa, essa mãe, esse pai, os filhos que chegam no Elanon. Queria te ouvir um pouco. Quando nós fazemos um paralelo voltado principalmente a essa cena que ocorre no filme, que nós vemos a família num momento totalmente ali disfuncional, onde uma pessoa só está sobrecarregada, o outro ou não vê, ou finge que não vê, ou prefere se omitir daquele momento. Os filhos também vivem. Isso, para mim, fala muito sobre a necessidade de pensar a sobriedade junto a um programa de recuperação. A sobriedade, apenas pela sobriedade, como a personagem do filme tem, ela acaba desenvolvendo e desencadeando muitas outras questões, inclusive na família, porque a família acaba não sabendo como lidar com aquela questão como um todo. Não só a família direta, a que reside na mesma casa, mas a família como um todo, a extensiva, aos pais, aos amigos. A família tem essa dificuldade de compreender o que realmente é necessário para lidar com um alcoólico, já que na grande maioria das vezes existe dentro dos lares alcoólicos uma briga por posições. Existe a briga por quem comanda, por quem decide, existe a briga por quem realmente ali está à frente da família, alguns mesmo se sentindo profundamente sobrecarregados, preferem continuar se sentindo sobrecarregados do que ceder essa autonomia às outras pessoas de fazerem suas próprias atividades, de cuidarem das suas próprias vidas, muito num instinto de se fazerem necessária a vida das outras pessoas. Então, na grande maioria das vezes, quando as pessoas chegam a uma sala de Alanon, vão a uma reunião, conhecem o programa Alanon, a família chega profundamente desnorteada, chega uma família profundamente disfuncional, onde ninguém sabe muito bem ali o seu papel, né? Muitas vezes os papéis estão invertidos, do pai com a mãe, do alcoólico, com o não alcoólico, os filhos, muitas vezes os filhos já estão tomando a frente, assumindo as responsabilidades que deveriam ser dos pais. Então, os filhos mais velhos
mais velhos começam a cuidar dos filhos mais novos, gerando muitas vezes uma sensação de utilidade. É essa a grande questão. Exato. Os filhos sentem essa necessidade de se fazerem úteis dentro de um lar alcoólico, aonde a bebida ela é a principal dominadora do dia. A bebida é o Uhum. expediente do dia. Muitas vezes não é a atividade de um filho, não são os momentos em família, mas sim o ato de beber, e que isso o filme vai mostrando em vários outros momentos. Então, quando a família chega a uma sala de aula, ela chega profundamente adoecida. Uhum. Matheus, nós estivemos conversando, eu achei muito interessante. A gente vai continuar nessa questão da família, mas nós estamos aqui falando da cegueira psíquica, né? Por que que a família não consegue ver, né? No caso ali da Katia Klein. E isso ficou muito notório em vários momentos que a gente vai pontuar aqui. Mas nós falamos, interessante como a família não viu essa sobrecarga, ela não conseguindo desempenhar como escritora, ela estava muito disfuncional, e a gente conversou sobre o fato de que ela não estava bebendo, mas que ela estava mostrando a compulsão que acompanha a vida do paciente mesmo em recuperação, que é ela comendo aquele bolo todo sozinha, ela tomando aquela lata de leite condensado ali, né, tentando buscar um objeto anestesiante para aumentar a sua criatividade. E até em um determinado momento ela consegue, mas depois ela, né, não consegue, aí continua todo aquele processo de estresse enorme que ela estava vivendo, sob aquela pressão muito grande, aquela festa que você também, a gente pontuou, né, no momento que ela não estava bem, ela já tinha sinalizado para ele, e de repente, né, surge uma questão que já estava acontecendo, que estava embaixo do tapete, que era a relação conjugal falida dos dois, né? Porque eles não estavam mais vivendo ali como esposo. Desculpa. Eu sei que acabou. E aí eu me lembrei, Matheus, daquelas cenas que a gente ouve muito, né? Do familiar, quando ele chega lá no Alanon, que ele veio para entender, né, Matheus, como ele vai ajudar o alcoólico, não é isso? Né? E tem um lema no Alanon que eu sou muito apaixonada, que é o que comece por mim, né? Que é o familiar vai aprender isso. E me parece que no papel do Zeca ele não teve esse entendimento, né? A Kátia parou de beber, ele já estava em crise, não se buscou uma ajuda, uma psicoterapia, para entender aquele processo, ou ele mesmo procurar o próprio Alanon, né? Então, o que que aconteceu ali, né? Vem aquele rompimento, né? E você pontuou algumas coisas desse rompimento também muito interessante, que eu quero que você fale um pouquinho, né, para a gente também aproveitar, né? Eu estou aqui falando, mas eu quero também trazer vocês aqui, né? Iafa, Matheus, vamos lá, né? Vamos aproveitar muito essas cenas do filme, né? A cena do rompimento, da dor do rompimento, né? Mas que ambos não buscaram uma ajuda para entender aquele processo. Só fazer um comentário sobre o que o Matheus falou. Eu, dentro desse lugar da sobrecarga, né, é um encontro, né, entre uma pessoa que normalmente é muito agradadora ou carente ou quer ser extremamente necessária, nada funciona sem ela. É uma coisa meio Mulher Maravilha, né? Exato. E que precisa ser, precisa se sentir fundamental, que encontra uma outra pessoa que não tem essa questão e que fica muito bem não sendo fundamental e fica muito à Uhum. vontade nesse lugar, né? Sim. E é um encontro bombástico, né? Dessa relação, né? Uhum. E eu acho que é onde ela já mostra ali sinais de uma recaída, ela não pede ajuda,
Em nenhum momento ela pede ajuda. O único momento que ela fala é, de algo que tem algo transbordando, né? É quando ela briga, né, com o Zeca e fala: Você tá tudo em cima de mim. E aí ele fala: Mas é só você me pedir, né? E, Não precisa pedir. então, aí junta isso. Eles são acostumados com essa dinâmica e aquilo está crescendo, né? É, Uhum, mas tem essa questão que eu acho que no filme aparece, que é também esse aprendizado para Katia Klein, de dar limite, de dizer que tem limite, de se fazer uhum, não necessária, de se fazer, de dar conta de que os outros vão fazer também, porque tudo isso é parte dessa compulsão, né, Jaira? com certeza. Essa adrenalina, você tem que aprender a lidar com ela, mas assim, enfim, só me chamou a atenção isso, Matheus, é isso que você falou sobre essa necessidade de ser indispensável, sabe? Indispensável. É o controle, né? É A o doença, controle, É o né? controle. É o a doença do controle, altamente. alcoolismo, na doença do alcoolismo, um dos principais fatores dela é a negação. A negação por todas Uhum. as partes. O alcoólico nega que tem um problema com a bebida. Você quer que eu vá no ar com você? Não, não precisa disso, tá? Eu já consegui parar uma vez, consigo de novo. A família também nega que exista esse problema com a bebida, tanto que se eu tivesse que intitular um bordão para a personagem, seria ela dizendo eu não bebo. Em várias situações Exato. ao longo do cotidiano, ela tem que repetir essa frase: eu Uhum. não bebo, eu não bebo, eu não bebo. Eu não bebo! E muitas vezes o ato, essa proatividade também vem um pouco seguida, na grande maioria das famílias, dessa necessidade da redenção do alcoólico. Igual a redenção de um personagem que era um vilão, a pessoa precisa se redimir, recuperar todos os anos perdidos. Então, eu tenho que ter o controle de tudo, eu tenho que me fazer útil na vida de todo mundo, até mesmo mascarando a negação de que existe ali uma doença, como foi falado pela Jaira, que ela trocou a Uhum. compulsão da bebida pela compulsão por doce, a compulsão por outras por comida, por alguma outra questão. E a família também, muito dessa impassividade, que muitas vezes, dessa passividade, na verdade, que existe da família, está ligada a essa negação, de acreditar que não está acontecendo nada, ou de tentar resolver um fator que é externo e é muito mais grave com coisas mais simples, digamos assim, onde você nota que Uhum. o personagem do marido ele acredita que a recuperação do casamento está ligado ali a ele dar uma festa de Então, aniversário do casamento, a tentar a, uma vi- segunda lua de mel, é quando a na viagem, verdade o que a né? doença necessitava era outra coisa. O que a doença necessitava era uma atenção, era alguém que estava sobrecarregado, era alguém que já demonstrava vários sinais de um processo de recaída. Sim. Então, É, a gente tem tanta coisa para falar, né? E o quanto que é vamos indo, gente. importante, muitas coisas, mas lógico, existem vários papéis, e o Matheus falou muito bacana a questão da inversão dos papéis que acontece dentro da família do alcoólico, do dependente químico como um todo. E a gente pontua muito, né, alguns personagens que são direcionados aos filhos, aquele filho que é o herói, que tem que dar certo, que ele vai ser aquele que a família vai falar, olha, esse estudou, ele é um doutor, ele controla tudo, ele eu diria, é o cara, né? Aí a gente tem o bode expiatório, que é aquele filho que não deu certo, que muitas vezes vai para o caminho também da dependência química e a família fica no desespero. E há aquele filho praticamente invisível, né? Que ele é muito bonzinho, que ele não faz nada para chamar atenção para ele mesmo, eles chamam que ele é invisível, né? E aquele filho mascote
que brinca, que faz gracinha, que conta piada, que faz todo mundo rir na família. Então a gente apresenta esses 4 personagens. Por quê? Acho que nós precisamos aproveitar esse pouco tempo que nós temos também para falar da questão dos filhos. Até porque o Matheus tem uma experiência muito interessante no Alatim, né, Matheus? Mas tem algumas cenas, eu acho que são importantes, nós trazemos aqui as cenas dos filhos, na relação com essa mãe, que eles são muito mais próximos, pelo que eu entendo no começo do filme, da mãe do que do pai, né? E eles têm um sofrimento enorme com a recaída da Kátia. Matheus, você quer falar um pouquinho desses pontos que você viu, que eu acho que é importante? Dentre as peças de literatura do Alanon, nós temos um folheto que se chama Alcoolismo, um carrossel chamado Negação. Eu E nesse conheço. folheto ele traz o retrato de uma família, chamada família Silva. Então tem o senhor Silva, a senhora Silva e os 3 filhos. E acaba que cada um dos filhos vai seguindo ali um caminho. A mais velha quer fugir daquele ambiente inicial, então ela se casa muito jovem, a primeira oportunidade que ela tem de sair do ambiente ela Sai sai fora. corrida, o segundo filho também fica fora de casa o maior tempo possível e, na grande maioria das vezes, fazendo ali más amizades. Então, ele tem amizade com pessoas que usam drogas, ele tem amizade com pessoas que furtam, e também tem a terceira filha, a mais nova, que assume o papel de salvadora da família, como aquela que sobrou para salvar todo este legado. Quando nós olhamos aos filhos de alcoólicos, e quando nós olhamos isso também dentro do próprio filme, nós percebemos muito essa questão. O filho mais velho, ele de início assume esse papel após a recaída, né? De ser a voz da razão, de ser a voz da ressonância. Existe uma cena dentro do filme em um veículo que é muito interessante para quem já assistiu o filme, para quem não assistiu também vai poder ver, aonde o filho mais velho tenta ser aquela voz da razão, né? Não, não vamos entrar no carro, e o alcoólico, no caso a mãe, fazendo a chantagem. Então você vai me deixar sozinha, eu vou sozinha para casa, alcoolizada. Existe aquela chantagem por parte do Emocional. alcoólico e do não alcoólico o tempo inteiro em relação aos filhos, envolvendo os filhos naquela questão. Vamos! Você tá estranha, mãe. Eu estranha? Tô ótima. Ai, não começa de chatice, Duda. Vamos, entra no carro. Eu vou ligar pro meu pai. Vai ligar pro seu pai, então vai embora sozinha. Tô indo, hein? Vai deixar a mamãe embora sozinha. Vem, Duda, vem, beba. Então, quando muitas vezes se imagina que os filhos não sabem o que está acontecendo dentro de casa, que os filhos não fazem ideia do que se passa dentro de casa, na verdade, eles sabem de tudo o que acontece no dia a dia e no cotidiano de casa. Isso em qualquer lar alcoólico. Muitas vezes os filhos eles têm uma visão mais clara do que acontece dentro de casa e da doença do alcoolismo do que os próprios adultos. Então, o filme acaba mostrando um pouco disso ali também. O pai que depois vira o pai amigo, que está com eles, que vai, que sai, que viaja. A mãe também tenta ali se enturmar de alguma forma. Mas quando uma das cenas do filme que mais me impactou quando ela bebe após chegar em casa, ele está fazendo uma social ali com os amigos, uma social onde você nota também não tinha nenhum adulto Nenhum. participando, ou seja, aquele papel de vamos ser permissivos, a mãe amiga, o alcoólico nesse papel dele de necessitar estar fazendo concessões o tempo inteiro. Isso também acaba se mostrando no momento em que ela sobe para o quarto e bebe, escondida, mas ele Exato. está vendo aquela cena ali atrás da porta, e é uma das cenas, uma das muitas cenas do filme que você nota assim como acontece em todos os lares alcoólicos, a parte silenciosa da doença, que é quando a pessoa não precisa falar nada, mas o outro viu, o outro está com aquele sentimento que ele não sabe como digerir, é aquele sentimento que ele parece que fica preso no meio da garganta, mesmo ele não tendo convivido ainda com a Uhum. alcoólica no período de bebedeira ativa,
mas já sente que é algo que não está correto, não vai dar bom. Então, é claro que uma obra da ficção ela tem um ritmo um pouco mais acelerado, na doença isso vai indo de forma muito lenta, muito gradual, mas são os próprios filhos que acabam pedindo para que ela assuma o alcoolismo. Tem uma cena onde eles falam, Uhum. pode falar a Sim. palavra alcoolismo, porque o Então, alcoólico muitas vezes ele está cheio de dedos para falar daquela questão, ou de buscar ajuda, ou de como buscar esta ajuda. Então, dentro do Al-Anon, nós também temos os grupos Alatim, que são para adolescentes de 13 a 19 anos, tendo em vista que muitas vezes se imagina que a doença do alcoolismo, os filhos não são afetados. Muitas das vezes, infelizmente, se acredita que a doença do alcoolismo ela é uma doença conjugal, ela é uma doença da cama, porque parece que só os esposos ou esposas são afetados pela doença, mas não são. não, Os filhos são afetados em grande escala, principalmente porque o esposo ou a esposa de um alcoólico, ele consegue relembrar a sua vida em um momento onde ela ainda não havia virado aquele caos. Mas os filhos, eles já nasceram no meio daquele caos, mesmo que seja de uma pessoa que está em abstinência da bebida alcoólica. Ele já nasceu em um lar onde o ambiente tem um outro clima, tem um outro exato. peso. Ô, Matheus, Mas essa coisa. a Efa também, eu quero só falar uma coisa importante, Efa. Aquela cena, são muitas cenas que marcam, então acho que é importantíssimo. A gente veio aqui hoje para falar, o filme fala para a família, o filme fala para os filhos, enfim, fala para todos nós. É aquela cena, muitas me marcaram, aquele momento que depois que ele brigou com ela, que ele trancou ela, ele volta, abre o quarto, vai lá, cobre ela, né? Eu fiquei muito emocionada, já mais para o final é a cena que os filhos estão no momento de decidir, né? Se fica com a mãe, se fica com o pai, e aquela cena do pequeno, o pai mandando eles arrumarem as coisas e o pequeno não sai, ele fica impactado, né? Porque ele é compreender todo aquele processo, né? Eu quero ficar aqui, eu não quero deixar ela sozinha. Então, essa relação dos filhos ali como os cuidadores, né? E todo um processo, porque eles conseguem olhar a mãe e não olhar a mulher alcoólica, né? E aí sim, e Afa, é importante a gente estar falando também, né, de tudo que o alcoolismo permeia a vida do ser humano, mas em especial a vida da mulher. Eu acho que isso é uma Sim, coisa que foi importante. eu estou anotando aqui umas coisas que vocês estão falando. Eu acho que o grande tema, o filme tem muitos temas, né, ligados a, ao redor do alcoolismo, né, como vocês estão falando, Uhum, mas eu acho que onde o filme é muito sobre maternidade, sobre a uhum, inversão de papéis, sobre quando uma mulher passa a mentir para os filhos, quando ela é a educadora e ela passa a querer manter a imagem da sim, mãe, dessa mãe inatingível, inatingível não, dessa mãe inquebrantável, dessa mãe essa imagem que a gente tenta passar para os filhos, né, de perfeição, de pureza, de sei lá o quê, e como ela fica infantilizada. Ela fica absolutamente infantilizada, mentindo para os filhos, escondendo bebidas, e essa negação, né? Eu acho muito interessante a cisão que o filho mais velho faz, né? Os filhos fazem, mas o filho mais velho, uhum, mais organizado, né? Eles fazem uma cisão. Essa não é minha mãe. Essa daqui uhum. essa é a Vânia. É Porque a Vânia. eles não dão conta de ver é, é, uma forma de proteger a relação deles, né? Eu vou dividir e essa pessoa aqui não é a minha mãe. A minha mãe é essa. Mas eu acho que, falando, é isso, eu acho que o filme fala muito sobre esse lugar, sabe, Mateus, Jara, sobre os filhos. Eu fico profundamente Muito. conectada com os filhos, Uhum, jovens e amadurecidos precocemente e amorosos, exato. muito amorosos. É, Uhum.
de alguma forma, lidando com o alcoolismo da mãe de uma forma mais madura que a própria mãe e o pai. Uhum, E, uhum. né, tipo, nomeando, antes de qualquer um nomear, né? E, enfim. Então, ao longo desses 40 anos aí na caminhada, eu percebo muito claro, né, que esse adoecimento familiar é também, para que as pessoas que nos ouçam entendam, né, é uma autoproteção, né? Não é o Zeca, né? Se ele enxergasse a questão, não, a Kátia está recaída, né? Eu vou buscar ajuda. Se os pais dela, né, tivessem também se dado conta o que estava acontecendo, porque a gente falou muito da Kátia cuidando da casa, dos Uhum. filhos, do marido, mas ela também cuidava dos pais dela. Nós temos cena que aparece claramente ela também numa inversão de papel, ela ajudando os pais, ela cuidando dos pais, não é? Dando conta das coisas dos pais, resolvendo as coisas dos pais, e tem cenas que a gente percebe a negação, né? O pai levando ela para um determinado local, numa determinada hora da noite, e não, filha, isso não é lugar para você, pensa, vamos sentar, vamos conversar. Ih, moço, pode trocar de estação? Odeio ópera. Meu pai tá... Oi, filha. Papai? Quando eu vi que era você, eu resolvi, eu digo, vou pegar essa corrida, sabe? Ah, eu te levei tantas vezes a festas, e te busquei, vou fazer isso. Ele leva a um pacto meio criminoso ali, né? Que É, eu digo é, assim, tu não conta para tua mãe que eu estou aqui, tudo bem, eu vou te levar, né? Então, é. e eles assim não enxergando tudo isso, né? Esses conflitos e ao mesmo tempo no final todo esse amor que envolve a família, que eu chamo de um amor curativo, um amor terapêutico. Não foi ninguém gritando com ela, né, chamando ela sua bêbada, sua sem vergonha, sua descarada, você não vale nada. Não, né? A família foi puro amor. E eu acredito na força desse amor, né, desse amor curativo, né? E eu penso que o Al-Anon, ele traz muito claro, porque quando as famílias chegam, né, Matheus, elas chegam com muito ódio, com muita raiva, e a gente permite que elas sintam essa raiva, esse ódio, né? Que elas coloquem isso, mas que elas compreendam que não é por causa deles, não é por causa da família que a pessoa vai parar de beber. Pode ser o primeiro momento, essa impressão, mas a decisão do alcoólico é somente dele. Mas a família, com certeza, é a base dessa recuperação. Matheus, quer fechar um pouco aí para a gente? Nosso tempo aqui está acabando, estou muito triste com isso, né? Que parece que a gente não falou nada, mas falou muito, né? Eu quero lembrar, então, a cena também com a família, né? Que a mãe É, diz ali para ela, nesse amor, eu vou cuidar de você. Então, eu Matheus, acho que apesar do filme ele não ter mostrado a família buscando uma ajuda, indo a uma sala de Al-Anon ou indo buscar alguma ferramenta, a forma como eles tratam a doença mostra eles utilizando as ferramentas de recuperação. Quando o filho uhum, cria esse alter ego para a mãe, a Vânia, ou seja, a minha mãe é a minha mãe, a bêbada é a Vânia, ele está praticando ali o desligamento emocional em seu estado mais puro. Ele não deixou de uhum. amar, ele não passou a ignorar, ele simplesmente conseguiu ali dividir da melhor maneira possível. Os pais também têm uma cena onde, quando eles vão à casa da filha, muito próximo do final do filme, e eles falam que eles vão estar ali, mas não se aquele é o intuito dela de continuar bebendo até que ela se mate, mas se o intuito dela é viver, eles estarão ali à disposição. Você é maior de idade. Você pode fazer da sua vida o que você quiser. Mas se você escolher morrer, nós não queremos estar aqui. Eu não quero morrer. Então estou contigo. Eu vou cuidar de você. Como eu sempre fiz.
E tudo isso é o que o programa Alanon ele acaba mostrando às pessoas que buscam a nossa associação, que buscam apoio, que buscam a participação, que conhecem a literatura. É esse desligamento emocional amoroso com a outra pessoa, é esse estar disponível à pessoa quando ela quiser procurar ajuda, porque o processo de recuperação ele não é impositivo a um alcoólico. Como você falou no início também da nossa conversa, existe o lema que comece por mim. Cada membro da família só pode buscar a recuperação por si próprio. Não há como os Exato. filhos forçarem um pai a procurar ajuda, a forçar a mãe a procurar ajuda, os pais forçarem os filhos a procurar ajuda. É um despertar espiritual que ele passa pela mente de qualquer um. Então, eu fiquei muito fascinado com isso, como a forma que eles utilizaram várias ferramentas que existem dentro da programação Alanon para conseguir é, reverberar essa atuação dentro de si mesma. Nós temos, dentre as peças da literatura do Alanon, um livro que é inclusive esse daqui, Como o Alanon Funciona, e ao final dele tem vários depoimentos. E quando nós vamos olhando os depoimentos dessas pessoas ao redor do mundo todo, nós vemos como a doença ela se entrelaça em todos os pontos. E como a recuperação que a família buscou, ela está ali também baseada muito nisso. Eu acredito que o filme já está sendo aí um grande sucesso após o seu lançamento. Acredito muito que ele terá uma continuidade, um Descontrole 2, e tenho certeza que numa próxima oportunidade esse papel da família talvez ele consiga até ser melhor esmiuçado, já que eu Uhum. acredito muito que a família ela conseguiria render um enredo muito grande. Muitas vezes a gente vê Uhum. que o assunto alcoolismo, seja em novela, seja em série, seja em filme, ele sempre chama a atenção, mas muitas vezes não existe um aprofundamento pelo lado da família, que dão muitas continuidades e muitas reviravoltas. Então, eu acho que talvez um Descontrole 2, quando vier mostrando também esse lado da família, ele vai conseguir levar ainda mais esse processo de recuperação. E o Alanon, como sempre, vai estar à disposição da produção e dos roteiristas para ajudar no que for necessário. Eita, coisa boa, É. né, Matheus? Eu quero ouvir a Iafa um pouquinho, para depois dar um fechamento. Tá. Mas a coisa boa que eu falo aqui é ter a presença do Alanon, né? Como nós já tivemos do AA, da Colcha de Retalhos, que é um movimento para mulheres, né, que buscam ajuda dentro da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. E aí, Iafa, assim, nós estamos chamando, né, as pessoas, e eu tenho dito que o descontrole se tornou uma ferramenta de utilidade pública, né? E é assim que eu quero que ele continue reverberando, né? Eu acho que é isso, né? É essa a intenção. Essa é a intenção nossa também, né, Jaira? Poxa, bom, eu fico muito emocionada e é incrível que a gente se aprofunda num tema, né, para fazer um filme, continua não sabendo nada, continua estudando, aprendendo e aprendendo. Mas é isso, o filme, eu tenho essa sensação que o filme, o assunto, né, é o alcoolismo, na família, como que reverbera na família, na própria pessoa, parece que é um machucado na sociedade, hum, não tratado. É minha sensação hoje em como o filme reverbera. É, tem uma veia aberta, tem alguma coisa que está sangrando. Então, eu acho que o filme chega num lugar que para mim é surpreendente, porque no alcance é uma questão social, é uma questão da sociedade e que a saúde pública tem que lidar também. É tão grande, toca tanta gente, que é uma questão, é, é, enfim, para ser tratada em muitos níveis, né? Mas, assim, tentando não ser prolixa, eu, e falando, né, com o Alanon, uma coisa que eu acho que acontece nesse filme, é, essa família, esses pais conhecem o alcoolismo da filha, eles sabem que ela parou de beber, assim como o Zeca sabe,
os filhos sabem que ela não bebe por algum motivo, todos os pais bebem, mas ela não bebe. E aí eles entendem o porquê que ela não bebia, porque ela é portadora de uma doença, né? A Vânia esteve aqui ontem, mãe. Vânia? Que Vânia? E ela dançou funk na frente de todos os meus amigos. Por isso eu resolvi chamá-la de Vânia. Nem parecia você. Desculpa, filho. É por isso que você não bebe? Foi por isso que eu parei de beber. Mas então por que você voltou? Eu não sei. O tempo vai passando e é como se a pessoa tivesse curada. E isso o próprio, né, a própria pessoa alcoólica e a família também vai se distanciando. E no caso, a gente está falando de uma mulher que recaiu depois de 15 anos de abstinência. Você vê claramente que ninguém lembra da doença e ela não é tratada. E é uma doença que tem que ser tratada para sempre, por todos, né? É um tratamento, é uma decisão diária, tem que ter um apoio terapêutico, tem que ter apoio dos grupos, Dos né? grupos. Então, assim, e o filme é isso, parece que todo mundo apertou um botão ali de eject, o álcool foi Exato. fora. E aí eu acho que cai uma ficha em todo mundo, nos pais, no Zeca. Cara, Não? ela é E, alcoólatra, ela sim. tem essa questão. Então vamos voltar. A gente tem que lembrar também. Uhum. Eu acho que é isso. É, e aí são todos os nossos desafios, né, como profissional da área também, porque a família me pergunta, mas nunca mais? Mas, não, mas, sabe, vem essa angústia, porque como assim lidar com uma pessoa que era o centro da alegria, que chamava todo mundo, que organizava todas as festas, que preparava tudo, todo mundo adorava os coquetéis que preparava, enfim, e agora essa pessoa não beber? E agora? Né? Agora eu digo que fica muito claro que a Katia Klein trocou, né? Isso aí aparece, né? Trocou um projeto de morte por um projeto de vida. Né? Então, quando a gente mostra isso, mostra que isso é real, que é possível, então descontrole é a chama da esperança que a gente está aí para que possa criar mais grupos de debate, mais pessoas falando, né, que cheguem, né, aos nossos governantes, às nossas grandes lideranças, e que está na hora realmente, né? E que bom que o Descontrole está mostrando, está varrendo debaixo do tapete. Então, quem é que vai assistir? Todos, todos, todos aqueles que desejam entender relação de ajuda. Né? Ah, mas eu não tenho marido alcoólico, não tenho problema com alcoolismo, por que eu vou ver esse filme? Eu volto a falar, pela relação de ajuda, porque pessoas precisam de pessoas, e o filme mostra isso, não é? Que nós podemos estar conectados com o mundo todo, mas, para mim, são pessoas que vão fazer a grande diferença, né? E é isso que acontece nos grupos como Alcoólicos Anônimos, como o NA, como Alanon, como Naranon, como Amor Exigente. Então, toda essa gama de rede de apoio. Então, para mim, fica só a gratidão, né? Mais uma vez te agradecer, acho que eu não vou parar de te agradecer nunca, viu, Iá Fabrício, pela Migdal, Nossa, pela ousadia de trazer o tema, a ousadia realmente de mostrar a realidade sem estereótipo, né? E falar de um alcoolismo tão doloroso que é o alcoolismo em mulheres, né? Então, eu quero Eu que deixar... agradeço para sempre, Jaira. Jaira, preciso falar isso. Jaira tem sido um porto seguro ao longo de todos esses meses, né? Não só um pouco de aconselhamento mesmo, né? Porque é isso, é um tema sensível e necessário, é urgente, senão Uhum. não estaria tocando tanta gente. Eu te agradeço muito, Jaira, muito, pro resto Nossa, da vida. Te eu amo é que muito. estou... Muito também, Matheus. Esse filme é uma declaração de amor também constante, aliás. Tem pessoas que eu amo profundamente, gente. Coisa boa, nós Muito amor também. e do fundo do coração.
sim. E eu, nossa, imagina, trabalhando na área, quando nós e os colegas que já assistiram e os que vão assistir, eu tenho certeza que eles vão compreender esse momento. Mas eu quero muito agradecer, Matheus, né, por você ter disponibilizado esse tempo, porque essa Irmandade de Al-Anon me ajudou muito como profissional a entender a dinâmica. Eu sugiro que as pessoas conheçam o Al-Anon, venham visitar uma sala, um grupo online, né, uma reunião online, venha, assista e conheça essa literatura maravilhosa que o Al-Anon oferece para todos aqueles que necessitam de ajuda, né, em relação à doença do alcoolismo. Obrigado, viu, Matheus? Obrigado, E, Jaira, Matheus, por estar mais uma no vez 2, conosco. se Deus quiser, estamos lá, estamos Oh, juntos. Você que tô amando a sabe, ideia. Estaremos à né? disposição. E todos Que aqueles que bom. quiserem a ajuda do Alanon já conhecem, podem buscar o nosso Uhum. site Oi. www.al-anon.org.br. E é isso aí. Se clicar lá, não vai aparecer, né? Tá bom, gente. Olha, muito obrigado. A gente termina aqui realmente acreditando que esse filme vai tocar muitos corações pelo Brasil afora. Tá bom, gente? Um beijo enorme a todos vocês e tamo junto, né? Isso que é o mais importante, né? Sempre lembrando, pessoas precisam de pessoas e que bom que a gente se tem. Tá bom? Um beijo, gente. Beijo, Tudo de bom. beijo.